Olá, Vitor, tudo bem? Eu preparei esse vídeo para você entender um pouquinho melhor de como as coisas estão acontecendo na nossa sala de aula, tá bom? Dentro do nosso itinerário formativo. Então, eu tomei a liberdade de fazer alguns apontamentos aqui, eu vou explicar um pouquinho para você, porque aí você pode rever e rever quantas vezes forem necessárias aí na sua casa e antes da aula. Eu quero que você veja esse vídeo especificamente antes da nossa aula de amanhã, tá? Então, daqui a pouquinho ele já está aí disponível para você. Bom, a gente começou falando da questão do ponto de vista das pessoas. O que acontece? Existem fatos e esses fatos eles são inegáveis. Por exemplo, o fato que nós temos aí é uma figura no meio que é um número 6 ou um número 9. Acontece que a visão sobre esses fatos, ela vai depender de onde as pessoas estão olhando, né? Se vai ser bom, se vai ser mal, depende do ponto de vista que as pessoas estão encarando os fatos. Isso é o que a gente chama de opinião, tá? A opinião é o julgamento, é o nosso entendimento, a nossa ideia sobre um determinado fato que acontece na realidade. A opinião, cada um tem a sua. Só que existe um consenso de que existem opiniões mais aceitáveis e menos aceitáveis. Por exemplo, nós não podemos defender de forma alguma a pena de morte, a justiça com as próprias mãos, porque são coisas que estão além da nossa legislação e que moralmente não fazem parte dos costumes do ser humano. Então, as opiniões elas têm um padrão aceitável para elas poderem acontecer, tá bom? E elas, obviamente, dependem da experiência de cada um com a realidade e com os fatos que a gente encontra por aí, né? O fato, sendo uma coisa concreta, ele vai gerar para a gente visões, né? Opinião vão ser visões. Então, eu trouxe esse exemplo aqui para você observar. O fato é essa peça que está aí no meio, né? Uma peça que tem uma base cilíndrica, ela é um pouco cônica, né? Essa figura cinza aí, esquisita aí no meio, ela é um fato. Veja bem, se eu olhar esse fato aqui de frente, de onde eu estou agora olhando, o que eu vejo? Eu vou ver uma reflexão da luz azul e a sombra que vai ser projetada é uma sombra quadrada. Isso significa que, do meu ponto de vista, eu estou vendo as coisas por esse ângulo e esse ângulo está me dando uma visão de uma sombra quadrada, né? Essa sombra aí equivale à opinião que nós temos a partir do ponto de vista que nós assumimos. Se, por outro lado, eu me virar e olhar o nosso objeto aqui, e eu estou vendo aqui a base redonda dele, né, essa base redonda achatada, eu vou ver lá na projeção da sombra, em amarelo, uma sombra redonda. E isso pode me dizer que o objeto, de repente, seja uma esfera, né, seja um objeto esférico. Então, ele vai assumir o ponto de vista, né, aquela verdade amarela, assume o ponto de vista que eu estou, do qual eu estou inserido, do qual eu estou localizado aqui, no caso aqui observando desse lado. E aí eu também posso assumir a postura para olhar aqui de baixo para cima. E aliás, de cima para baixo. O que eu vou ver aqui de cima para baixo? Eu estou vendo um objeto triangular, uma sombra triangular. Então, é assim que funciona a opinião das pessoas, né? E o que é que está certo, o que é que está errado, sendo que o fato é uma coisa só? Tudo vai depender da forma e das ideias que você vai colocar para as pessoas para defender o seu ponto de vista, né? Então você vai dizer que você concorda com a sombra azul, com a sombra amarela ou com a sombra da luz vermelha. Depende do que você for dizer para as pessoas e de como você vai dizer para as pessoas. É isso que a gente está estudando aqui, né? Como é que nós vamos dizer para as pessoas e convencer elas de que as nossas ideias estão certas. O texto argumentativo, ele tem uma estrutura, tá? Essa estrutura, ela obedece uma ordem. A primeira coisa que a gente tem no texto é uma coisa chamada introdução, que é onde nós apresentamos o contexto do assunto que nós estamos trabalhando e também o nosso ponto de vista, a ideia inicial que nós vamos defender, que é o que nós chamamos de tese. Nós não vamos trabalhar isso por enquanto, tá? Mas é só para você entender qual é a estrutura desse texto. Existe também o segundo ponto da estrutura, é o desenvolvimento.
No desenvolvimento, a gente coloca para o leitor os argumentos, ou seja, os dados, os raciocínios, as ideias que defendem o nosso ponto de vista. Na nossa aula de amanhã, nós vamos trabalhar a conclusão especificamente. Então, nós vamos começar de trás para frente os textos. É um pouquinho maluca a ideia, mas é isso que vai fazer com que a gente domine essa estrutura. A conclusão, ela é algo bastante específico, ela é algo que vai trazer para a gente a proposta de solução, isso é, a intervenção que nós vamos colocar para o nosso leitor e o que a gente acredita. No exercício que eu pedi para que vocês desenvolvessem, nós trabalhamos com um tema, a intolerância religiosa no Brasil. Como é que nós vamos combater? Então, a conclusão que você precisa apresentar são os caminhos para esse combate de intolerância. Coisas que levem ao equilíbrio, ao respeito, coisas que levem à convivência harmônica podem ser propostas de conclusão. Então, eu separei aqui um passo a passo dos elementos que a conclusão deve ter para ser uma boa conclusão. Vamos lá? O primeiro elemento é o agente. Então, quando a gente pensa em agente, nós pensamos em quem? Quem é que vai promover a ação? Quem é que vai fazer aquilo que eu pretendo que se faça, aquilo que eu estou propondo, né? Como exemplos, eu trouxe aí para você o governo federal, o governo estadual, o Ministério da Economia, os professores do país, os líderes religiosos. O agente é sempre uma figura pública ou uma figura individual, ou um grupo de profissionais, um grupo de pessoas que tem o poder de fazer alguma coisa. Tá? Então, esse agente ele precisa ser um agente concreto, um agente que exista de fato e que tenha possibilidade de intervir. Então, nesses exemplos que eu coloquei aí embaixo, né, dá para ver alguns agentes possíveis de intervenção. Toda pessoa, todo agente, ele faz alguma coisa. Então, o que é que ele faz? Qual é a proposta de intervenção para o problema? Trouxe aí alguns exemplos, né? Podem ser propostas: realizar uma campanha nacional e regional com foco em educação, criar esferas de debate público para a proposta de projetos de lei, regulamentar o funcionamento de alguma coisa. Então, as ações, elas são sempre o que nós vamos fazer para resolver um problema, né? Lembrando, essa ação, ela precisa respeitar os direitos humanos, ela precisa estar alinhada com uma postura política aceitável na sociedade, né? A gente não pode criar ações que excluam pessoas, grupos ou ideias, ou que desrespeite o direito à vida, o direito à individualidade, entre outras coisas. Tá? Então, sempre tem que ser ações que são também exequíveis, isso é, ações que são possíveis de serem realizadas. Uma coisa que a gente deve fugir é fugir daquela ideia assim, nós precisamos conscientizar os seres humanos. A sociedade precisa se conscientizar que isso não é uma ação válida, porque a criação da consciência ela vai de cada indivíduo e a aplicação dessa consciência, a aplicação desse pensamento também varia de indivíduo para indivíduo. Então, fuja disso, né? Não coloque como ação a conscientização de pessoas, mas sempre a criação de políticas públicas, a criação de campanhas publicitárias, a criação de programas governamentais, né? Como o Enem e os textos argumentativos são sempre situações políticas sociais mais amplas, a gente pode sempre pensar na criação de programas sociais ou de projetos que vão beneficiar a sociedade como um todo. Tá? O mais importante é que sejam ações realizáveis e não fique apenas no campo das ideias. Um outro elemento que nós temos é o elemento do modo ou do meio de como essas ações são realizadas. Né? A gente deve responder as perguntas aí, como nós vamos fazer isso? Por meio de que nós vamos fazer esta ou aquela ação? Então, o meio ele se refere à maneira ou recurso pelo qual se executa uma ação específica. E aí eu trouxe um exemplo já com a divisão de 3 elementos da conclusão. Né? Vamos a ele. O Estado deve promover uma campanha publicitária abordando o tema da intolerância religiosa. Então, o que nós temos aí nesse exemplo? Quem vai fazer? O Estado vai fazer. O que o Estado vai fazer? Deve promover uma campanha publicitária. Como o Estado vai fazer isso?
abordando o tema da intolerância religiosa. Então é isso que vai estar na campanha publicitária que o Estado vai fazer. Até aqui nós temos 3 elementos válidos, tudo bem? O modo, então, né, o modo ou meio, ele se refere à forma como a ação vai ser realizada pelo agente, né? Essa forma ela vai variar de acordo com o tipo de ação que você propuser, é claro. E o último elemento válido aí, que nós podemos destacar, é o efeito, né? Então, alguém faz alguma coisa de alguma forma e isso gera um efeito na sociedade. Quando eu quero pensar no efeito, eu devo pensar no seguinte: para que está sendo feito isso? Então, o efeito, ele diz respeito ao objetivo, à finalidade, à consequência prevista ou alcançada que a ação vai gerar para a sociedade como um todo. Voltando lá ao nosso exemplo, eu complementei ele. Olha só, o Estado deve promover uma campanha publicitária abordando o tema da intolerância religiosa, gerando assim a desconstrução do preconceito e o respeito por todas as crenças. Então existe uma consequência, né? Qual é essa consequência? Desconstrução do preconceito e respeito por todas as crenças. Quando o Estado promover essa campanha, então olha lá, quem? O Estado. O que? Promover a campanha publicitária. Como? Abordando o tema da intolerância religiosa. E o que vai acontecer? Para que o Estado vai fazer isso? Gerando a desconstrução do preconceito e o respeito por todas as crenças. Esses são os elementos válidos de uma boa conclusão de um texto argumentativo. A gente não pode se esquecer nunca dessa estrutura. Isso é igual notícia de jornal. Quem fez, o que fez, como fez e para que fez. Se a gente tiver esses 4 elementos muito claros dentro do texto, a gente vai fazer uma boa conclusão, né? E depois a gente vai pensar na argumentação para isso. Então, o que você precisa entender? Que uma conclusão de um texto dissertativo argumentativo traz obrigatoriamente 4 elementos e é preferencialmente nessa ordem que eu estou apresentando aí para você, porque fica mais fácil de você pensar na hora de escrever e estabelecer um roteiro de proposição de ações. Então vamos pensar lá no tema que vocês trabalharam. Os caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Quem é que pode dar conta disso? É o governo? São as igrejas? São os líderes religiosos? São os fiéis? Quem é que vai fazer? O que é que vai ser feito para combater a intolerância religiosa no Brasil? Nós vamos criar campanhas, nós vamos criar eventos de partilha de conhecimento das religiões, nós vamos criar fóruns de discussão, nós vamos criar escolas, ou nós vamos colocar a religião nas escolas, mas a religião ampla. Então, o que é que vai ser feito, né? Como isso vai ser feito? Vai ser feito só por responsabilidade do poder público? Vai ser feito por parceria público-privada? Vai ser feito por meio da televisão, por meio do rádio, por meio das redes sociais? Como? Né? Por meio do que a gente vai fazer, o que nós vamos fazer? E qual vai ser o efeito disso? Para que é que nós vamos fazer isso? O que é que nós vamos ganhar com uma campanha? O que é que nós vamos ganhar com um fórum de discussão e debate religioso? O que é que nós vamos ganhar com a inserção do ensino religioso nas escolas, por exemplo, né, em todas as escolas do país? Então, é nessa estrutura que você precisa pensar quando vai propor a sua conclusão. Tá? E aí a gente tem uma conclusão bastante consistente e bastante válida para os textos argumentativos. Tudo bem? Na hora da aula, você pode colocar suas questões, ou se quiser mandar antes as suas dúvidas, pode mandar aqui pelo Classroom que eu respondo com muito carinho e com muita atenção, tá bom? Um abraço e até lá!